Shema Israel Adonai Elohanu Adonai Echad. Shema Israel Adonai Elohanu Adonai Echad. Shema Israel Adonai Elohenu Adonai Echad. Escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus, é o Senhor. Escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus, é o Senhor. Escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus, é o Senhor. É a voz que eu dirijo a minha prece e de manhã já me escutais. Desde cedo eu me preparo para vós e permaneço à vossa espera. Graça e paz, cara amiga, caro amigo que acompanha diariamente essa nossa meditação sobre a Palavra de Deus no Santo Evangelho, nesta quinta-feira da 22ª semana do Tempo Comum. Porém, hoje também é o dia 1º de setembro. Isso equivale a dizer que nós estamos em um tempo de mudança. Para você que está aí me acompanhando no hemisfério sul, daqui a pouquinho vai chegar a primavera. Nós que estamos do lado de cá, para nós daqui a pouco vai chegar o outono. É, portanto, um mês de mudanças. E neste mês de mudanças a gente recebe também um convite a partir da natureza para entrar em mudanças interiores, mudanças de atitude, mudanças de perspectivas. O Evangelho de hoje vai também nos falar dessas mudanças. A mudança de uma atitude, a mudança de um comportamento, mas também nos fala de um outro tipo de mudança, de um próprio espaço. Jesus que muda completamente a finalidade de um espaço, que é uma barca. A finalidade de uma barca é entrar no mar, mas Jesus muda o sentido e o significado daquela barca e ela vai se tornar para ele um palco, um lugar a partir do qual ele quer pregar o seu evangelho, quer falar a sua boa nova. Nós vamos ver uma mudança de atitude de um pescador experiente, que era Simão Pedro, que depois de já ter feito a experiência, ter comprovado através da experiência a sua ciência, a sua sabedoria, ele não tinha pescado nada e de repente, a partir da proposta de Jesus, ele muda também a sua visão e é surpreendido. Que tal no dia de hoje se deixar surpreender pelas mudanças positivas e aprender a dar novos significados a coisas que a gente já faz há muito tempo, a realidades nas quais a gente já está inserido? Que tal mudar o ambiente no qual você está? Que tal permitir que Jesus mude seu ambiente de trabalho, sua frequência mental, seus comportamentos? Vamos entrar hoje nessa comunhão com Jesus. Aliás, a palavra de Deus hoje também é um claro convite à comunhão. Nós estamos lendo o Evangelho segundo Lucas. Eu já disse a você que Lucas dedica este seu Evangelho a um certo Teófilo, que pode ter sido uma pessoa bem concreta, que financiou a obra da escrita do seu Evangelho, que era uma coisa muito custosa, e pode ser também uma dedicação assim genérica. Teófilo é você. Teófila é você. Filo quer dizer amigo. Theos significa Deus. Amiga de Deus, amigo de Deus é o que nós somos chamados a ser. Mas o que acontece é que o mundo no qual estava inserido Lucas, o mundo do qual Lucas vem, o grande ideal era se tornar amigo da sabedoria. Portanto, era se tornar filósofo.
E Lucas quer ajudar também na mentalidade dessas pessoas, a mudar a mentalidade dessas pessoas, para que elas não desejem apenas serem filósofas, mas que elas queiram ser teófilas, amigas de Deus. E aí você está disposto a fazer essa amizade, a entrar nesta amizade com o Senhor? Como é que Lucas hoje nos mostra o que é que significa esta amizade com Deus? Mas antes ainda de entrarmos no concreto desse evangelho de hoje, que é o capítulo 5 de Lucas, capítulo 5, versículos de 1 a 11, eu gostaria que a gente desse uma olhadinha muito rápida na primeira leitura de hoje, que é da carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, versículos de 18 a 23. Porque Lucas fez parte da equipe evangelizadora de São Paulo, portanto essas cartas que Paulo dirige às suas comunidades, seguramente Lucas conhece o conteúdo dessas cartas, conhece a realidade dessas comunidades. A comunidade de Corinto, eu já te falei, que era uma comunidade era uma cidade portuária, uma cidade onde se vivia certa libertinagem, até tinha um verbo lá em grego para falar disso, korinthein, para falar desse jeito libertino da cidade quando alguém se comportava desta forma. No meio da comunidade cristã, o apóstolo Paulo vai dizer que ali entre eles não tem muitos sábios, nem muitos doutos, é feito de gente simples. Mas tem aqui um outro detalhe: a comunidade era marcada por divisão, por pequenos grupinhos, não é, antagônicos dentro dele. Um grupo dizia, eu sou seguidor de Apolo, um outro dizia, eu sou seguidor de Cefas, o outro dizia, não, eu sou seguidor de Paulo. Uma comunidade toda dividida, muita divisão dentro daquela comunidade. Um grupo que pendia para um lado, outro grupo que pendia para o outro, e Paulo quer construir a unidade dessa comunidade. A mentalidade é sempre aquela de gente que também, naquele contexto, de gente que está buscando a sabedoria. E Paulo que já disse que no meio daquela comunidade não é que tem sábios porque frequentaram grandes escolas, etc. No texto de hoje, Paulo diz assim, ninguém se iluda. Se algum de vós pensa que é sábio nas coisas deste mundo, reconheça a sua insensatez. Hoje nós vamos ver que Pedro era um homem sábio na sua prática, né, no seu conhecimento de um homem pescador que ele era. Mas Pedro foi muito mais sábio na medida que ele não se apegou ao conhecimento que ele tinha, ele não foi insensato, ele agiu com sensatez, ele buscou pegar o senso, o sentido, o significado da palavra de Jesus e foi atrás dessa palavra. Um convite para mim e para você no dia de hoje, a termos sensatez, a perceber que muitas coisas que a gente já sabe, pode ser que elas fiquem ultrapassadas, pode chegar um conhecimento novo e a gente precisa saber acolher a novidade, e a grande novidade é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o que Paulo propõe para essas pessoas é que elas, se alguém pensa que é sábio, reconheça a sua insensatez para se tornar sábio de verdade. O ideal continua a ser sábio, mas sábio de verdade, reconhecendo a sua insensatez. Aliás, já havia um filósofo nesse mundo grego chamado Sócrates, que ele dizia, aquilo que eu realmente sei é que eu nada sei. Esse é o convite também de Paulo, a gente entrar nessa espécie de sabedoria. E ele diz, pois a sabedoria deste mundo é insensatez diante de Deus. Com efeito está escrito, ele apanha os sábios na sua astúcia. Ainda diz também, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, sabe que são vãos. Portanto, no dia de hoje, vamos tentar entrar nos conhecimentos que a gente tem, perceber que eles podem ser vãos, que eles podem sempre crescer, que eles são chamados realmente a um processo de transformação. E assim a gente entra no texto do Evangelho de hoje, onde a gente vai ver uma grande transformação. A primeira transformação que a gente vai ver é a seguinte: Jesus estava na margem do lago de Genezaré, uma multidão apertava-se ao redor de Jesus para ouvir a palavra de Deus. Gente, no Brasil, há 51 anos, o mês de setembro é dedicado ao estudo da palavra de Deus ou ao aprofundamento da palavra de Deus. Porque no mês de setembro, no dia 30 de setembro, nós comemoramos a memória de São Jerônimo, um santo que dedicou a sua vida para traduzir na língua do povo, na linguagem que as pessoas entendiam, a palavra de Deus. Qual era a linguagem que era usada naquele tempo? Era a língua latina. Portanto, Jerônimo traduz da língua hebraica, da língua grega para a língua latina a Bíblia, a Sagrada Escritura.
A Bíblia é a palavra de Deus semeada no meio do povo, que cresceu, cresceu e se transformou, ensinando-nos a viver um mundo novo. Essa palavra vai se transformando. Então, Jerônimo dedica a sua vida, a sua ciência, o seu conhecimento para fazer a Bíblia acessível a todas as pessoas. E a igreja no Brasil há 51 anos vem fazendo esse esforço para que a palavra de Deus se torne acessível. Você sabe que neste ano o texto que nós vamos ler é o livro de Josué. E tem uma intenção. Esse ano, no Brasil, no dia 7 de setembro, se celebra a independência do Brasil. Então, o povo de Israel, quando entrou na Terra Prometida, era viver uma experiência de independência. O que é que aquilo significou para o povo de Israel? Então, vai se fazer o estudo do livro de Josué, para que se entre ali nos detalhes deste livro e a gente possa, ao mesmo tempo, tentando entender a Bíblia, entender a vida. Porque nós não podemos ler a palavra de Deus sem tirar as consequências dessa palavra para o nosso dia a dia. Deixemos-nos iluminar pela palavra de Deus durante esse mês de setembro. Toda a Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus irmão. É feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração. Olha aí a coisa interessante, a gente já tem Deus no coração. E justamente porque a gente tem Deus no coração, é que a gente pode entender Deus na sua revelação a partir da Bíblia, a partir do mundo, a partir da história, a partir dos fatos do nosso dia a dia, do nosso contexto. Então a gente vê aí, as pessoas estavam todas ao redor de Jesus, querendo ouvir a palavra de Deus. Eu comecei cantando aquele refrãozinho que o povo de Israel sempre escutou como um mandamento na vida deles. Escuta, Israel, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é um. Então, esta escuta era uma coisa que era fundamental na vida de Israel. E eu comecei cantando com aquilo que entra no meu ouvido como se fosse em hebraico. Quem sabe hebraico sabe pronunciar isso melhor que eu. Shema Israel, Adonai Eloheinu. Shema significa escuta. Dessa palavra Shema tem outras palavras derivadas que aparecem na Bíblia. Por exemplo, aquele homem que aparece no Evangelho de Lucas, aquele ancião que pega Jesus nos braços, o nome dele era Simeão. Simeão vem dessa raiz de Shema. O profeta Samuel, que nós temos no Antigo Testamento, é da mesma raiz de Shema, de escutar. E o apóstolo Pedro, que tem como nome Simão Pedro, tem também essa mesma raiz dentro do seu nome. Portanto, Simão Pedro é um homem que também ele escuta a palavra de Deus. E na medida que Jesus está ali pregando a palavra de Deus, Pedro também está escutando. Mas escutar não é simplesmente ouvir, chegar aos ouvidos. Escutar é quando essa palavra cai dentro do coração da gente e a gente vive de acordo com ela. E é assim que a gente se torna um teófilo, um amigo de Deus. Entra em comunhão com Jesus, em koinonia com Jesus. Koinonia é a palavra grega para dizer comunhão. E no Evangelho de hoje aparece os amigos, os sócios de Pedro, os companheiros de Pedro. Essa palavra companheiro em grego se diz koinonoi, aqueles que vivem na mesma koinonia, na mesma comunhão. A comunhão começa em Deus mesmo, né? Deus é comunhão, Pai, Filho e Espírito Santo, a santa koinonia de Deus. E nós que somos criados à imagem e semelhança de Deus, devemos aprender também a ser pessoas de comunhão, de comunicação. Toda a Bíblia é comunicação. Comunicação e comunhão é a mesma coisa, significa a mesma coisa. Então entrar na palavra de Deus, entrar na koinonia com Deus, na comunhão com Deus e também na comunhão com as irmãs e com os irmãos. Bom, Jesus, na hora que estava ali pregando, tinha muita gente querendo ouvir, se apertava para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Era o fim do trabalho. Então a barca estava ali sem uso, sem nenhuma finalidade. E Jesus subiu numa das barcas, que era de Simão. Simão, que eu já disse, é aquele que escuta. Pediu para que afastasse um pouco da margem, para tomar distância e dali ele ver, ser visto por todos, não é? E ser ouvido por todos. Pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se na barca e ensinava as multidões. Olha o que disse da questão da transformação. Jesus transforma, portanto, a barca de Pedro em um palco. Transforma a barca de Pedro em um púlpito, em um ambiente a partir do qual a palavra de Deus
pode ser divulgada. Então, com isso a gente vê aqui a criatividade de Jesus e ao mesmo tempo a gente vê que a gente não deve ser cerceado, preso por nenhum tipo de limite. Jesus descobre que aquela barca pode ser transformada em um novo ambiente, em um novo lugar. Então, a barca, o lugar de trabalho, aquela barca que era usada para buscar um produto e depois ser vendida, etc., agora ganha um novo significado. E aí, na sua vida, o seu ambiente de trabalho, o que é que em você hoje pode ganhar um novo significado? Pergunta isso para Jesus hoje. O que é que ele está vendo na sua vida que pode ganhar um significado novo, uma nova forma de utilização? Como é que ele quer utilizar aquilo que você tem ou aquilo que você é para divulgar essa palavra de Deus para quem precisa escutá-la? Pronto, Jesus estava ali, falou, e quando ele acabou de falar, ele disse para Simão: avança para águas mais profundas e lançai as vossas redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos. Pedro era um homem sábio. Pedro era um homem que tinha um conhecimento daquele lago, tinha um conhecimento técnico, um conhecimento científico. Pedro conhecia a sua profissão, ele era um profissional. Ele já tinha pescado a noite inteira. Mas além de um bom profissional, como eu disse, ele era sábio. E de sábio que era, ele respondeu para Jesus: em atenção à tua palavra, eu vou lançar as redes. Ele não vai lançar as redes porque o mar estava para peixe. Ele não vai lançar a rede porque conhece as técnicas, porque sabe que tem uma corrente que está... Não, tudo isso já tinha fracassado. Ele agora vai jogar a rede em atenção à palavra de Jesus. Ele tinha ouvido o que Jesus disse à multidão. Estava ali na barca escutando também Jesus. E agora, em atenção a essa palavra, ele vai lançar as redes. Não conhecendo por causa da sua ciência nem do seu conhecimento, mas por causa dessa palavra de Jesus. Assim fizeram. E apanharam uma quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então eles fizeram sinal aos companheiros da barca para que viessem ajudá-lo, aos companheiros que estavam lá na outra barca. Sozinhos eles não iam dar conta, não é, de tanto peixe que eles conseguiram pescar. Então fazem esse sinal para esses companheiros que estão lá na outra barca. É interessante que aqui agora a palavra que apresenta para falar desses companheiros que estavam na outra barca, e depois a palavra que vai ser utilizada para falar desses outros companheiros de trabalho, né, que eu disse que essa palavra que significa pessoas que vivem na comunhão, que são esses sócios, não é, de Pedro. Então eles vieram ajudar e encheram as duas barcas a ponto de quase afundarem. E ao verem aquilo, Simão Pedro atirou-se nos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um pecador. Pedro quer que Jesus se afaste dele porque ele é um pecador. Não entendeu nada ainda, Pedro. Porque na verdade Jesus não veio para se afastar dos pecadores, mas veio por causa de nós pecadores. Porque ele é o médico que vem para os sadios. Você lembra o publicano, quando ele está rezando lá no templo? Ele diz assim: Senhor, tem compaixão de mim, porque sou um homem pecador. Pedro aqui agora ainda não sabe pedir a compaixão, ele pede o afastamento, ele está demais concentrado nele mesmo, nas suas incapacidades. Ele disse que iria jogar as redes em atenção à palavra de Jesus, mas ainda não está conhecendo profundamente Jesus. É preciso a gente prestar atenção nas palavras de Jesus para conhecer Jesus. Ele tinha conhecido o poder de Jesus e ainda não estava muito atento para a misericórdia de Jesus. Aí ele pede para Jesus então se afastar, porque ele é pecador. Nós hoje queremos rezar não como Pedro, dizendo a Jesus que se afaste de nós, mas como publicano: Senhor, tem compaixão de mim, porque eu sou um pecador. Lucas explica o que foi que tinha acontecido. É que o espanto se apoderara de Pedro, de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer. Com espanto a gente não progride no conhecimento do verdadeiro amor de Jesus. É preciso mais
do que o espanto, né? Para que a gente se torne de verdade discípulas e discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo. Então ali tem esse espanto, essa mistura de medo no coração deles. E aí Jesus imediatamente responde para Simão: não tenhais medo. Não precisa ter medo. É preciso ter um outro tipo de sentimento em relação a Jesus e a sua presença. E Jesus diz: de hoje em diante tu serás pescador de homens. A palavra grega que a gente encontra cá no Evangelho é zoogron. Zoo, da gente que vai dizer, vou ao zoológico, né? Zoo, que significa vida. Na Bíblia, no Novo Testamento, a gente vai encontrar, para falar de vida, a palavra bios, a vida em sentido biológico, físico. A gente vai encontrar a palavra psiché, que significa vida, que a gente traduz também por alma. E a gente vai encontrar a palavra zoé, que é aquela com a qual também se aplica para a vida do eterno, a vida de Deus em nós. E é um pouco parente dessa palavrinha que está usada aqui no Evangelho, quando fala de que eles vão se tornar zoogron. Groé, em grego, significa capturadores. Vocês vão se tornar capturadores para a vida. Porque o que é que acontece? Né? Vocês vão ser capturadores de homens para a vida. Porque quando a gente captura, quando alguém é capturado, né? Quando você pega um peixe, captura um peixe, não é que o peixe, o destino dele é a vida. O destino vai ser a panela, o destino vai ser o fogo, o destino vai ser o nosso estômago. Esse peixe vai deixar de viver. Aqui agora é justamente o contrário. Nós somos... o trabalho dos apóstolos é capturar, pegar as pessoas, mas para a vida, para que elas tenham vida, e como Jesus diz, vida em abundância. O peixe, a palavra ichthys em grego, né, diz peixe, era como uma forma de acróstico. Eu já falei disso muitas vezes aqui para vocês. Você pega assim, escreve de alto a baixo, não é? Ichthys, aí você tem Jesus, de Deus, o Filho Salvador. Que Jesus, Filho de Deus, é o Salvador. Então, tinha uma forma que os antigos falavam, que era assim, pegar o peixe, deixava lá o peixe desenhado e escrevia por de baixo a palavra viventes, não é? O peixe, Jesus, Filho de Deus, Salvador dos viventes. Então, esse símbolo antigo, não é, do peixe, que era uma espécie de profissão de fé, para falar de Jesus como aquele que é o nosso Salvador, e ele nos salva para que a gente tenha a vida em abundância. Por isso aqui, não é, quando os discípulos são enviados a pregar e a batizar. A batizar é colocar onde? Dentro de uma piscina, é colocar dentro da água. E não pode o peixe viver fora da água, né? Como diz a nossa música, né? Como pode o peixe vivo viver fora da água fria? Como pode o peixe vivo viver fora da água fria? Como poderei viver? Como poderei viver sem a tua companhia? Então Jesus nos pesca para nos colocar nesta companhia, nesta sociedade onde a gente pode ter vida. E aí conclui o evangelho de hoje dizendo: então eles levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram Jesus. E assim começa essa vida de amizade. E é esse que é o Teófilo, que é o amigo de Deus, não é? Aprende com essa cena do evangelho de hoje a dar espaço para Jesus, a dar espaço à sua palavra, a deixar tudo. Como Pedro fez, deixou a sua opinião, tinha tentado pescar a noite inteira, não tinha conseguido nada, deixou a sua opinião e a experiência negativa que ele tinha feito para seguir a palavra, em atenção à tua palavra. Então no dia de hoje a gente quer pedir a Deus essa graça, dirigamos-nos ao Senhor. Senhor Jesus, nós te agradecemos por esse mês que se inicia, o mês de setembro, que é um mês de mudança.
Para os nossos irmãos e irmãs no Brasil vai ser a entrada na primavera, para nós que estamos aqui no hemisfério norte vamos entrar no outono, é uma mudança. Ajuda-nos a partir dessa mudança atmosférica a viver também as mudanças dentro do nosso coração. Assim como hoje também essa barca de Pedro foi mudada para não ser simplesmente uma barca, mas um lugar onde a palavra é anunciada. Obrigado também porque tu mudaste aquela noite de frustração de Pedro e dos seus companheiros que nada pescaram em uma manhã de uma pesca maravilhosa. Muito obrigado porque Pedro não segurou na sua sabedoria, na sua técnica, no seu conhecimento, mas foi capaz de ser atento à tua palavra. Ajuda-nos também nesse mês de setembro, que é o mês da Bíblia na Igreja do Brasil, a sermos atentos à tua palavra, a darmos espaço a essa palavra, que ela cresça dentro de nós e que assim a gente possa deixar tudo ao que a gente se apega para seguir única e exclusivamente a palavra do teu Filho, para que assim nós nos tornemos teus amigos e tuas amigas, vivamos sendo os verdadeiros teófilos e teófilas, amigas e amigos de Deus. Amém. Ouvi, Senhor, a minha oração, chegue até vós o meu clamor. Minha amiga, meu amigo, o Senhor esteja acima de ti para te proteger, à tua frente para te guiar, atrás de ti para te defender, do teu lado para te acompanhar, dentro de ti para te abençoar. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre ti, minha amiga, meu amigo, e permaneça para sempre. Amém. Eu abraço a você que está aqui acompanhando essa live. Tem aqui a Sandra e a Odaleia acompanhando essa nossa live. Um abraço para vocês e o desejo de um dia abençoado. E você que vai assistir essa nossa live aqui depois, deixe o seu like, deixe o seu comentário, não é? O que é que você quer que Jesus transforme? O que é que você quer que fique diferente na sua vida a partir de hoje? O que é que você quer? Como é que você quer dar atenção à palavra de Deus? Quem sabe, comenta, deixa aqui a sua opinião nesse espaço nosso de conversa. Aqui a Sandra, né, dizendo a bênção, Deus te abençoe, Sandra, Deus te guarde, Deus te proteja e te ilumine sempre. Bom, eu vou ficando por aqui, eu vou salvar a nossa live, depois vou deixar lá no nosso canal do YouTube, o canal Padre José Raimundo Escutando a Palavra. Você está inscrita no meu canal, não está não? Então vai lá e faz isso, se inscreve no canal e alerta, põe o sininho e lá também dá o seu like, comente essas nossas lives. Também vamos deixar lá na nossa página do Facebook, escutando Tua Palavra Luz para o Meu Caminho, e também no nosso perfil do Facebook. Gente querida, fica com Deus, dia abençoado.